título da mensagem dessa noite é A Loucura de Deus, que a princípio, escutada da boca de uma pessoa comum qualquer, poderia parecer um ato profano. Entretanto, como na verdade vem da boca do próprio apóstolo Paulo, reconhecemos como uma afirmação legítima. Deus possui uma loucura. Que loucura é essa? A loucura de usar caminhos que o homem não entende. A razão dele chamar as ações ou os pensamentos de Deus de loucura não se trata de desonrar a Deus, não se trata de ofender a Deus, mas se trata de uma constatação que na linguagem de um profeta do Antigo Testamento, ele disse o seguinte: assim como os caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é a diferença entre o entendimento humano e o pensamento de Deus. Não se entende se Isaías estava querendo se referir à estratosfera como o céu, se ele está querendo se referir às distâncias cósmicas como os céus. O fato é que, mesmo que seja a estratosfera, o que ele está querendo dizer é: o teu pensamento está nesse plano, o pensamento de Deus está sempre muito para lá, muito mais adiante. Porque o pensamento de Deus é extremamente mais profundo. Quando nós muitas vezes achamos que Deus está errando, como Ele age, como aquilo que Ele faz, aquilo que Ele permite, isto é o pensamento humano tentando igualar-se ao pensamento de Deus. É comum nós termos nos nossos dias igrejas que elas procuram atender ministérios e a própria pregação do Evangelho está se ajustando ao clamor da sociedade, ao discurso, à filosofia corrente, e por isso a mensagem do Evangelho de muitas igrejas está se adaptando ao pensamento do mundo, ao clamor da sociedade, porque a sociedade muda o seu pensamento, então eles acham que o pensamento de Deus tem que mudar. Eu me lembro do meu tempo de adolescente, quando um jovem cristão, criado na igreja como eu, conversando comigo, disse: Edilson, os tempos mudaram, adultério nem é mais considerado crime, então, portanto, não é mais pecado. E a minha pergunta para ele foi exatamente: e quem disse que Deus se sujeita às mudanças das leis dos homens? Os pensamentos de Deus não podem ser comparados, e exatamente é este o fundamento que Paulo está usando para fazer uma afirmação tão chocante, dizendo que Deus possui uma loucura. Entretanto, ele diz: mas mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a maior sabedoria dos homens. Ou seja, imaginemos o pensamento mais básico de Deus, ele ainda é superior à maior sabedoria dos homens. Some-se toda a sabedoria adquirida, some-se toda a filosofia já anunciada, e você terá Deus ainda muito mais sábio. Tome-se todo o avanço da ciência, tome-se toda a psicologia, tome-se todo o conhecimento que a ciência nos trouxe. Deus ainda é muito, incomparavelmente mais alto, tão mais alto, que quando Deus fala alguma coisa, nos parece loucura. Por quê? Porque você não entende. Imagine, por exemplo, um professor, um PhD, um professor de faculdade de física, por exemplo, numa classe de kindergarten, e ele tentando explicar física quântica para crianças de kindergarten. Aquelas crianças vão olhar umas para as outras, vão chacoalhar a cabeça, vão pensar: esse homem é maluco, ele fala coisas que não fazem sentido. Nada do que ele faz, nada do que ele fala, nós entendemos, ele deve estar maluco.
É mais ou menos essa ideia que Paulo está trazendo quando ele afirma que Deus, os pensamentos de Deus são loucura para o homem. De fato, Deus, ele explica por que ele está usando este adjetivo para Deus, porque ele começa a dizer que Deus decidiu escolher coisas incompatíveis, coisas que o homem não escolheria. Ele escolhe uma sabedoria, métodos, caminhos, princípios que o homem jamais escolheria. Ele escolhe o fraco para confundir aquilo que é forte. Ele escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que é. Ele escolhe a loucura para confundir a sabedoria humana. E assim Paulo vai nos mostrando por que Deus parece possuir uma loucura. Esta loucura você vê nas mais diversas escolhas de Deus. Quando começa a Bíblia, alguns dizem que a Bíblia realmente começa a partir do capítulo 11, porque é a partir do capítulo 11 que vem a chamada de Abraão, e a chamada de Abraão é que vai constituir a nação de Israel, o povo judeu, e é a partir dali que nós vamos começar a ver o plano de Deus, a ação de Deus para o mundo, quando ele chama Abraão e diz: em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Abençoados serão aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados serão aqueles que te amaldiçoarem. E a partir de então, a Bíblia, ela se afunila, ela deixa de lado todas as outras nações, para se concentrar no Velho Testamento, somente na nação de Israel, para mostrar que Deus escolheu essa nação. A nação não existia, ele a formou. É a vantagem de ser Deus. Você pode esperar o tempo que for necessário. Você pode formar uma nação. Então ele olhou e viu todas as nações já corrompidas, todas as nações já cheias do seu politeísmo, cheios de deuses falsos, cheios de religião, e Deus disse: não dá. Para o meu plano eu tenho que começar algo do zero. Então ele chama Abraão. Ele tira Abraão da Caldeia, mais ou menos onde se formaria mais tarde a Babilônia. Ele tira daquela região totalmente pagã, e ele chama esse homem e vai conviver com esse homem, e ao longo dos anos vai começar a revelar quem ele é, a verdade espiritual para Abraão. E a partir de então, Deus vai começar a formar, a partir de um homem, uma nação. Já começa por aí a loucura de Deus, porque quando ele escolhe um velho. Bom, desculpe chamar de velho, porque ele tinha uns 70 anos, mais ou menos nessa época, deve ter alguns dessa idade aqui. Um idoso, um homem experiente, digamos assim. Numa pessoa, quando quer planejar alguma coisa, começar algo novo, começar um novo projeto, normalmente você vai não escolher pessoas muito novas, porque são imaturas, mas nem também aqueles que já estão com o pé na cova. Você vai escolher pessoas que vão render. Aliás, dizem que essa a ideia de terem colocado o Papa Francisco agora, porque eles cansaram de colocar papas tão velhos que vão ficar caducos na sua função. Então agora eles estão escolhendo papas um pouco mais novos para poder governar a Igreja Católica. Deus começa o seu plano chamando Abraão, que já naquela época já tinha mais de 70 anos de idade. Para complicar ainda mais, o plano de Deus eu vou chamar esse velhote aqui e eu vou começar uma nação a partir dele, ou seja, eu vou gerar filhos através dele, e desses filhos vão se multiplicar e vai se tornar uma nação. Como eu disse, é o luxo de ser Deus e ter o tempo ao seu favor. Então Deus pode esperar. Abraão, é claro, nunca viu isso. Abraão, no máximo, viu o seu filho. Agora, Deus, na sua eternidade, como um dia para ele são como 1000 anos são como um dia, ele pode esperar quanto tempo for necessário. Ele chama Abraão e ele pode esperar. O problema é que ele chama um homem idoso, e a mulher idosa deste homem, apesar de muito bela, mesmo para a idade dela, a Bíblia diz que era estéril.
E você vai ver o tempo todo Deus usando esse padrão na Bíblia. Ele quer chamar alguém, quer trazer um profeta ao mundo, ele quer trazer uma nova promessa ao mundo. Ele geralmente escolhe um casal improvável, ele geralmente escolhe uma mulher que não pode ter filhos. E você fica, que loucura é essa? Por que Deus vai sempre escolher caminhos que a gente jamais pensaria? Mostrando como realmente os pensamentos de Deus são sempre superiores. Mas isso não é impedimento para o Criador de todas as coisas. Ele pode fazer a mulher estéril dar luz a filhos. E foi isso que aconteceu com Sara. E então veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e todos o seu irmão de Jacó vieram todas as tribos de Israel. Passados ali então 4 gerações, já estava se formando a nação de Israel. Mas o interessante é isso, até o dia de hoje, quando você pega um mapa mundi, e você olha a dimensão, por exemplo, só do mundo árabe, você pega ali o norte da África, você pega aqui um pouco do nordeste da África, e então você pega praticamente todo o Oriente Médio, chegando até algumas regiões ali da Índia. Você vê aquilo, tudo é o mundo árabe. Se fôssemos colocar isso no mapa como na cor vermelha, você veria uma enorme mancha vermelha que vai da África até a Índia. Esse é o mundo árabe. Lá no meinho, bem no umbigo daquela mancha vermelha, você encontra um risquinho que parece uma unha. Aquilo é Israel plantado lá no meio dos seus inimigos. Parece que o lema de Deus é: para que facilitar se dá para dificultar. Parece que Deus sempre escolhe o caminho mais difícil. Ele coloca uma micronação cercada por inimigos desde a sua origem até o dia de hoje. E ali ele diz: essa é a nação que eu escolhi para trazer o meu plano ao mundo. Então, o propósito com essa nação vai ser revelado ao longo da Bíblia, e Deus vai nos mostrar, mas não é por causa da nação em si. A nação são pecadores como qualquer outro, são homens falhos como quaisquer outros. Não existe nada de especial nos judeus, não existe nada de super espiritual sequer na nação israelita. Portanto, a água do Rio Jordão, quando você for lá, não adianta comprar a água do Rio Jordão, que ela não vale mais do que a água da sua torneira. A terra de Israel, ir lá e trazer dentro de um potinho e jogar no quintal da sua casa, não vai mudar absolutamente nada, porque quando colocado sob o microscópio de um especialista, você vai descobrir que é só terra do planeta Terra. Não tem diferença alguma. Quando eu estava construindo a minha casa lá no Brasil, eu estava aí, remove terra daqui, tira terra daquelas montanhas de terra, e cavando e tirando. De repente me chega a minha vizinha e fala: olha, a minha neta esteve em Israel e ela trouxe aqui um pouquinho de terra de Israel. Você quer que eu jogue um pouquinho de terra de Israel no seu terreno? Eu olhei para ela e falei: really? Eu estou aqui me matando para tirar terra e a senhora quer jogar mais terra? Porque na verdade não é Israel. Os judeus precisam tanto de Deus como eu e você, porque são só homens de carne e osso, pecadores como quaisquer outros. Então por que Deus escolheu Israel? Porque Deus tinha um plano maior. O plano dele era, através daquele povo, trazer a palavra de Deus ao mundo. Para isso ele levantaria profetas no meio daquela nação. Pelo meio dos profetas viria a Bíblia Sagrada. E o alvo principal de Deus era que toda esta palavra apontasse para um homem, mostrando a importância universal daquele homem, distinguindo aquele homem de qualquer outro que já viveu ou jamais viverá, apontando para Jesus Cristo de Nazaré e dizendo: este é o Salvador. Este é
o próprio Filho de Deus, que se tornou em carne humana, se tornou homem, veio ao mundo, viveu uma vida de 30 e poucos anos nesta terra, jamais pecando e cumprindo todo o propósito de Deus, para nos mostrar o verdadeiro caminho de Deus, para que nós seguíssemos. E por crermos nesse Jesus de Nazaré, nós seríamos salvos. Mas aí de novo vem a loucura de Deus. Deus prepara toda a Bíblia, Deus chama Abraão, Deus espera séculos para que uma nação se forme. No meio da formação da nação, Ele desperta profetas para trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus aponta por séculos, por milênios, para a região de Belém de Judá, para a época do Novo Testamento, para dizer, é ali que virá o Salvador do mundo. E quando ele vem, qualquer um de nós, mesmo sem experiência de marketing, o que nós faríamos? Nós faríamos uma propaganda, nós colocaríamos em outdoors, He is here, finally, Jesus de Nazaré está aqui, Ele é o cumprimento de todas as promessas. Nós o colocaríamos num palácio, nós faríamos com que anjos aparecessem anunciando nas ruas e dizendo, Jesus de Nazaré nasceu. Deus não fez dessa maneira. Ele chama uma mulher pobre, uma moça pobre, lá em Belém. Ele, pelo Espírito de Deus, faz com que ela fique grávida para gerar o seu filho aqui na terra. Esta mulher, ela vai continuar pobre praticamente toda a sua vida. E quando Jesus nascer, ele vai nascer não num palácio, mas numa estrebaria. Parece que Deus faz tudo errado. E Deus insiste em agir com esta loucura nas nossas vidas até o dia de hoje, é o que Paulo está dizendo. Coloque-se no lugar de Maria, coloque-se no lugar de José. Você recebe a visita de um anjo que diz, a tua esposa vai conceber e vai gerar à luz a um filho. Antes que você se deite com ela, que você tenha a primeira relação sexual com ela, o Espírito Santo vai fazer com que ela engravide, para que você saiba, para que nunca se confunda, nunca pense que ele é só mais um ser humano, para que entenda que ele foi concebido miraculosamente e jamais deve ser confundido com um ser humano comum. E então José pensa, tá perfeito, tá maravilhoso, poxa vida, eu vou cuidar do Filho de Deus, a minha esposa vai gerar o Filho de Deus, estamos com a vida feita, o que pode dar errado? Se é o próprio Filho que ele vai estar trazendo, imagine o cuidado que ele vai ter, imagine as riquezas que ele vai nos dar, que nada. Quando de repente vem uma carta e diz, olha, você precisa voltar para Belém, ele já não estava mais em Belém, você precisa voltar para Belém, porque você nasceu lá, e está sendo feito um censo do governo romano, e todos têm que voltar para a sua cidade de origem para fazer o censo, para participar do censo. E ele olha para a barriga de Maria, já está enorme, ela já está para ganhar o filho, e ele diz, meu Deus, mas justo agora, como é que eu vou fazer uma viagem dessa, com a minha mulher grávida, nessa circunstância? E lá vai Maria, com o barrigão, em cima do jumentinho, ou em cima de uma carroça, não importa, não melhora, continua a chacoalhar, continua sendo incômodo, continua sendo difícil, e José no caminho sem entender, meu Deus do céu, o que é isso? Está totalmente diferente do que eu imaginava Deus agindo de outra maneira, mas de repente ele chega numa cidade e a mulher começa ai, ui, vai nascer, e ele, meu Deus do céu, e agora? E por causa do censo, a bendita da cidade está lotada, não tem uma vaga em nenhum hotel, nem lugar nenhum. O homem diz, não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo, não é possível que Deus vá fazer uma presepada dessa, né? Não, ele vai fazer o presépio, não a presepada. E aí, de repente, ele fala, não, na hora vai acontecer alguma coisa especial, vai aparecer um príncipe, vai aparecer um rei, vai aparecer um castelo, que nada, a única coisa que sobra mesmo é uma estrebaria, uma manjedoura, é o melhor que ele pode fazer para ajeitar, para se tornar o berço do Filho de Deus, o coxo aonde os animais comem. É ali
que foi escolhido para ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vir ao mundo, nessa condição. Cercado de cocô de cavalo, cercado de cocô de bode, de vaca, aquele cheiro maravilhoso que tem um estábulo, usando ali panos, trapos e palha para trazer um mínimo de conforto para que a mulher possa gerar o bebê, e o bebê nasce naquelas circunstâncias. E ele pensa que as coisas vão melhorar quando começam a aparecer sinais, que aparecem alguns pastores dizendo: acabamos de ver uns anjos aparecendo. Falei: pois é, olha aí, que eu tinha pensado, a minha ideia, Deus roubou minha ideia de fazer propaganda, mostrar anjo, mas ele tinha que mostrar anjo fazendo propaganda para Herodes, o rei, tinha que mostrar anjo indo de casa em casa, mas não, ele vai lá para um monte de pastor pobre, ignorante, lá no meio do pasto, e é para esses que ele resolve se revelar. Ninguém vai dar bola para esses caras, são um monte de pé rapado, ninguém vai acreditar nessa história. E vem aquele bando de pastores de ovelhas, fedendo ovelha, e disseram: olha, você não vai acreditar, um monte de anjo apareceu para nós agora, cantando e dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade. E ele nos apontou para esse lugar, dizendo que o Filho de Deus nasceu. E José pensando: oh God, really? Por que o Senhor não fez isso em aberto? Por que o Senhor não fez isso para melhorar a nossa situação? Depois de 2 anos ele recebe, preste atenção, depois de 2 anos, no presépio a gente geralmente vê os reis magos juntos ali, no mesmo episódio. Não, ele teve que amargar 2 anos, depois daquilo ele teve que pegar o filho, pegar Jesus, embrulhar, colocar de novo em cima ali do jumentinho com Maria, voltar para a sua terra, e 2 anos sem escutar nada, sem ver Deus abrir nenhuma porta, sem ver nenhum ouro chegar, sem ver nada. É só depois de 2 anos é que finalmente alguém bate na casa dele, e quando ele olha, uma comitiva de homens muito ricos, vindo do Oriente. Ali eles vão trazer ouro, mirra, ali eles vão trazer incenso, coisas valiosíssimas, caríssimas, que é o suprimento de Deus para sustentar José. E José pensa: beleza, agora vai sobrar, agora não vou mais precisar trabalhar, vou ficar tranquilo aqui, porque com esses presentes agora é só cuidar de Jesus, e finalmente Deus está mudando as coisas. E Deus começa a alertar José através de um sonho, dizendo: não, sabe por que eu te trouxe todo aquele dinheiro na tua mão? É porque nessa noite o rei vai ficar louco e vai saber por boca dos magos de que um novo rei está nascendo, e por causa da inveja dele, ele vai começar a mandar matar todos os meninos no país. Então levanta, José, pega o dinheiro que eu te coloquei na mão, foge para o Egito, porque com esse dinheiro você vai ser sustentado lá longe, até que passe esta loucura do rei Herodes. Parece que a coisa nunca melhora para José. É por isso que Paulo fala sobre essa loucura de Deus. Quando Jesus se levanta finalmente para começar o seu ministério, por 30 anos, ele é só um homem. Ele é só conhecido como o filho do carpinteiro. Não era, mas como José era o seu pai adotivo, seu pai humano que o adotou na família, então agora ele acaba aprendendo o ofício de carpinteiro com José. E 30 anos se passam e nada acontece, nenhum milagrinho, nenhuma luzinha sobre Jesus, nada. Ele é só um homem normal, com um caráter perfeito, nunca erra, nunca peca, mas nenhum milagre, nada especial. E se passam 3 décadas assim. E quando você pensa que alguma coisa deu errado nessa fórmula, de repente Jesus aparece para João Batista para ser batizado e começar o seu ministério. E aí você pensa: agora maravilha, Jesus vai começar, ele vai para Jerusalém, onde devem ficar os profetas, onde ficam os reis. Lá ele vai se proclamar o Filho de Deus, o Messias, e finalmente vamos sair desse marasmo, finalmente vai acontecer algo digno de Deus. Que nada, quando Jesus começa o seu ministério, ele vai para Galileia. Galileia era onde moravam os hillbillies, era onde moravam os caipiras de Israel.
era a região dos pescadores, era a região dos agricultores. E Jesus resolve começar o seu ministério ali. De novo, nenhum especialista em marketing, nenhum governante jamais teria uma ideia semelhante a essa. Se você quer começar um projeto que vai alcançar o mundo, você vai escolher uma metrópole, você vai escolher alguém da nobreza, você vai escolher alguém de destaque. Deus escolhe, Deus traz Jesus através de uma mulher pobre, que se cria numa favela que se chama Nazaré. Na hora de começar o seu ministério, ele se muda para Galiléia, o que não é nenhum upgrade, não mudou grande coisa, e é ali que ele vai começar um projeto de Deus que vai mudar o mundo inteiro. E Jesus então começa o seu ministério, chamando 12 desqualificados. Você pensa, ele vai chamar profetas, ele vai chamar escribas, ele vai chamar sacerdotes, afinal de contas, ele vai trazer a nova mensagem de Deus. E se Deus está levantando profetas e sacerdotes e escribas por tantos anos nessa nação, para aprenderem a conhecer a Bíblia, é claro que ele já vai aproveitar o meio caminho andado dessa gente e vai trazer essa revelação para essas pessoas. Nada. Ele começa chamando pescadores que não entendem bulufas da Bíblia, que não sabia nada a respeito das coisas de Deus. Ele começa a chamar homens improváveis. Um deles que ele chama é Mateus, e Mateus é simplesmente considerado um dos maiores traidores da nação judaica, porque ele é um coletor de impostos que trabalha para os romanos, tirando imposto dos seus próprios irmãos para entregar ao povo opressor, à nação opressora de Roma. E ali Jesus vai começar o seu ministério, primeiro começando no campo, no meio rural. Ele vai começar entre as pessoas simples, pobres, ele vai lidar com o aleijado, ele vai lidar com cegos, ele vai lidar com gente de tudo quanto é tipo, menos aquilo que nós chamaríamos de qualificados. Porque é assim que Deus age. Grande parte das nossas frustrações naquilo que nós esperamos Deus se mover e fazer, é porque nós já criamos um desenho daquilo que nós esperamos. Nós oramos a Deus, mas no fundo a gente já vai dizendo para Deus o que a gente quer que Deus faça, porque a gente já imagina que Deus vai seguir o nosso roteiro. Mas Paulo está dizendo, não, Deus age de uma maneira louca, Deus age na nossa vida de uma maneira improvável. Deus, se Ele quiser usar alguém poderosamente, primeiro Ele vai feri-lo terrivelmente. Se Deus tem um plano para alguém, primeiro Deus vai deixar essa pessoa de molho, esquecida, no anonimato. Ele vai ficar ali no ostracismo por, às vezes, décadas, para que finalmente Deus, então, comece a usar aquela pessoa. Quando Deus quer usar um exército para derrotar o outro, qualquer general, qualquer governo, quando vai para uma guerra, sempre pensa em termos de vitória. Nós precisamos ter mais soldados que o inimigo. Deus pensa exatamente ao contrário. O inimigo tem 132 mil, nós temos 32 mil, nós temos muito, precisa diminuir. Manda todos os covardes e medrosos irem para casa. 22 mil covardes vão para casa, só sobram 10 mil para Gideão. Deus diz, ainda é muito, tem que ter menos. Para o desespero de Gideão, ele faz um último teste. Desse último teste sobram 300 homens. 300 homens. Esses são os verdadeiros 300 que enfrentaram um exército, e desses não são feitos filmes como em Hollywood fez do filme 300, dos Spartans, que na verdade tem muito mais mito do que qualquer coisa. Agora o de Gideão, sim, foram 300 homens sem experiência de guerra que venceram um exército de 132 mil midianitas. Porque Deus usa caminhos que nós não esperamos. Deus usa situações que nós jamais planejamos, porque Deus age sempre pela loucura. Aquilo que nós jamais pensaríamos
Este é o caminho de Deus. Porque no coração humano, na mente humana, o mais comum de todos nós é que nós queremos ver para crer. Nós sempre dizemos, eu preciso ver, se o Senhor me fizer ver, aí eu vou crer, aí eu vou conseguir acreditar. E até o dia de hoje as pessoas estão por aí atrás de igrejas, atrás de ministérios, atrás de pastores que curem, que profetizem, que façam milagres, porque eles precisam ver para crer. Mas esse é exatamente o método inverso do que Deus escolheu. Deus escolheu o método de que você precisa primeiro crer, para então você ver alguma coisa. Se você crer, Jesus disse, você verá a glória de Deus, mas não ao contrário, não ao contrário. Se você acha que Deus tem a obrigação de fazer maravilhas e manifestações para você, para que então você decida crer, meu amigo, você está no caminho errado. Eu me lembro quando eu fui com um irmão da nossa igreja visitar uma pessoa que estava com câncer, o marido dela estava com câncer, e naquele momento o irmão Aristides começou a pregar o evangelho, um evangelista nato que ele era, começou a pregar o evangelho, e Deus também operava muito através do irmão Aristides com cura divina. E eu me lembro que naquele momento ele fez um apelo e ele disse, vocês querem aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? E aquela mulher, ela era de uma seita afro-brasileira, do candomblé. E no momento que ele fez o apelo para aquela mulher com a cara fechada, ela respondeu assim, primeiro Deus cura o meu marido. Se Deus curar o meu marido, aí sim eu levanto a minha mão para Ele. No momento em que ela falou isso, eu baixei a cabeça e pensei comigo, ela acabou de sentenciar o seu marido à morte. Porque não é dessa maneira que Deus opera. Deus não faz negociata com o ser humano. Ele espera primeiro para que nós creiamos. E ao crer no seu poder e crer, fazermos a escolha por Ele, então nós veremos Deus agir na nossa vida. Portanto, não é ver para crer, mas é crer para ver. De fato, é isso que está inserido por trás dessa explicação estranha de Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11, quando os discípulos perguntam para Jesus, falam, Senhor, por que o Senhor complica as coisas? Por que as suas pregações são sempre cheias de histórias, sempre cheias de parábolas? Por que o Senhor não é direto? Por que o Senhor não fala para que todo mundo entenda? O Senhor vem com essas historiazinhas bonitinhas, um homem saiu a semear e jogou sementes. O Senhor vem com essas histórias, uma mulher estava na sua casa e perdeu a sua moeda, e então começou a varrer a casa. Ele fala, o Senhor usa tantas histórias, para quê? Por que o Senhor não é direto na sua pregação? Por que o Senhor não fala direto para as pessoas o que o Senhor quer? E então Jesus vem com essa resposta. Ele disse no versículo 11 de Marcos 4, Jesus disse, a vocês, os discípulos, foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por meio de parábolas. Agora, isso que é estranho demais, vindo da boca de Jesus. Para que, vendo, não percebam, e que, ouvindo, não entendam, porque, de outra forma, poderiam se converter e ser perdoados. What? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Ele fala por parábolas para esconder a mensagem, para que as pessoas ouçam e não entendam, porque se elas entendessem, elas se converteriam e seriam perdoadas. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer exatamente que as pessoas se convertam e sejam perdoadas e venham receber a Ele, como a Adriana enfatizou nesta noite. Sim, é.
desde que essas pessoas estejam atrás de Jesus com sinceridade do seu coração, não por causa dos seus milagres, não por causa das boas ações e da prosperidade que Jesus pode dar, mas por causa daquilo que Ele representa. Ele é a solução para perdoar os nossos pecados e nos reconectar com Deus. É essa a principal razão pela qual Ele veio para esta terra. Ele não veio para nos fazer ricos, nem sequer felizes. Ele veio nesta terra para remover o maior inimigo, o maior obstáculo que a humanidade tem, o pecado, para que eles possam de novo poder se relacionar com o seu Criador. E a partir desse relacionamento, sim, aí pode vir riqueza, aí pode vir certamente alegria, mas não é esta a prioridade de Jesus. Então o que Jesus, na verdade, Ele está dizendo aqui é o seguinte: sim, eu falo por parábolas, justamente para fazer uma seleção de quem está atrás de mim, porque tem interesse em mim, e não naquilo que eu posso fazer por eles. Então ele disse: eu conto uma parábola, porque a pessoa que só está interessada em milagre, ele não vai ouvir o que eu tenho para falar, ele vai escutar a mensagem e dizer: que historinha bonitinha, entendeu alguma coisa? Nada, mas não interessa, o que eu quero é que Jesus me cure, o que eu quero é que Jesus multiplique o pão, o que eu quero é que Jesus cure minha filha. Fazendo isso, está tudo bem, não preciso de mais nada. Jesus sabia que sempre haveriam pessoas como aqueles 10 leprosos, que Ele curou de uma enfermidade horrível, que fazia com que aquela pessoa ficasse isolada da família e da sociedade para o resto da sua vida, à medida em que seu corpo ia se autodestruindo, caindo pedaços. E estas pessoas nessa situação miserável clamaram por Jesus, e Jesus num instante curou os 10. E a Bíblia diz que os 10 foram correndo para casa. Eu vou correndo ver a minha família que faz tanto tempo que não vou, correndo ver se a minha empresa ainda está lá de pé, vou correndo ver se a minha esposa não casou com outro, vou correndo para poder comer naquele restaurante que eu gostava, que faz tantos anos que eu não como. Só um deles parou no meio do caminho e olhou: peraí, se eu estou curado, e um simples homem, com uma só palavra, conseguiu alterar o meu corpo, conseguiu ter, com uma palavra, dizer como o meu corpo deveria agir, e a enfermidade retroagiu e desapareceu, e o meu corpo voltou a ser como era para ser no plano de Deus. Então significa que esse homem tem poder sobre a minha vida. Se ele tem poder sobre a minha vida, significa que ele merece adoração. E somente um dos ex-leprosos voltaram até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Mas preste atenção na observação de Jesus. Quando Jesus vê aquele homem o adorando, Jesus se vira para o lado e disse: não foram 10 os leprosos que eu curei? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que Ele espera que as pessoas não queiram apenas o que Ele tem para dar. Em João capítulo 6, Jesus se revolta com a multidão, quando as pessoas estão seguindo a Jesus, e Jesus entra num barquinho, as pessoas, para tentar fugir da multidão, as pessoas dão a volta no lago da Galileia e encontram Jesus do outro lado, e diz: Senhor, daí tem alguma coisa boa para hoje? E Jesus então fala ali: vocês só estão atrás de mim porque vocês querem o que eu tenho para dar para vocês, mas não por quem eu sou. E Jesus então dá uma palavra dura para eles e diz: vocês estão atrás de pães e peixes, quando na verdade eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês tinham que ter o maior interesse em me conhecer, porque eu sou a maior bênção que vocês podem ter. Vocês deveriam estar querendo o que eu sou e não o que eu posso fazer. Mas ao invés disso, vocês estão preocupados com o pão, que amanhã vocês vão ter fome de novo, com a água, que amanhã vocês vão ter sede de novo. E Jesus censura estes homens. Irmãos, a loucura de Deus faz com que Deus escolha caminhos muito estranhos, porque justamente somente aquele que é fiel, sincero,
irá até o fim. Somente aquele que é fiel, sincero. Porque Deus nos fechará portas. Deus fará escolhermos caminhos tortuosos, difíceis, que quando Ele nos manda para lá, a gente dá os primeiros passos e diz, não, isso aqui não pode ter sido Deus que mandou. Não pode, isso aqui é um enorme engano. O Deus de amor que eu conheço, o Deus da Bíblia que eu conheço, não faria isso comigo. E Deus diz, faria sim, porque fiz isso com cada um daquelas pessoas com quem eu amei. Disse que Teresa d'Ávila, que era uma mulher que se dedicava a Deus e buscava a Deus, ela certa vez estava falando com Deus, pelo menos assim ela escreveu no seu livro, né? E ela disse, que ela falou, Senhor, se o Senhor me escolheu para fazer a tua obra, por que o Senhor permite que a minha vida seja tão difícil? Então ela disse que Deus respondeu para ela, é porque é assim que eu ajo com todos os meus amigos. E ela, como boa espanhola que ela, disse, não é de admirar que o Senhor tenha tão poucos. Se o Senhor faz isso com os seus amigos, é por isso que o mundo não quer saber do Senhor. Mas é exatamente por isso. Porque Jesus disse para os discípulos, para vocês não haverá segredo. Por quê? Porque quem escutava a parábola de Jesus e estava interessado em Jesus, quando terminavam os milagres, quando as multidões saíam, eles chamavam Jesus em particular e diziam, Senhor, não entendi, dá para o Senhor explicar? E aí Jesus explicava e revelava o maior tesouro que tinha para eles, que era o tesouro da palavra de Deus. Quando você olha para o livro de Jó, é um exemplo clássico disso. O único personagem temente a Deus naquele livro é justamente o personagem que Deus massacra. Tudo dá errado para Jó. Deus parece que é o pior inimigo de Jó. Mas usando esse caminho louco, que jamais nós pensaríamos nisso, para fazer aquele irmão ficar mais firme com Deus, vamos fazer a vida dele ficar bem difícil. Imagina um pastor pensando assim, aquele irmãozinho não está muito firme nos caminhos de Deus, eu vou começar a maltratar ele, quando ele vier me cumprimentar, vou virar as costas para ele, não vou dar atenção para ele, vou dar as piores funções da igreja para ele, e aí com isso ele vai aprender a amar Deus e amar a igreja. É capaz, ninguém pensaria numa coisa dessa, mas Deus pensa exatamente assim. Foi o que Deus pensou com Jó. Ele me ama? Que bom. Então deixa eu destruir toda a riqueza dele. Me ama? Deixa eu matar todos os filhos dele. Ele me ama? Ok, deixa eu virar a vida dele de ponta cabeça. E todos nós pensamos, Deus, o Senhor está fazendo a pior bobagem da sua vida. Se o Senhor pensava em ganhar Jó, esqueça. Esse homem vai te odiar de um jeito. Esse homem vai virar budista. Ele vai virar ateu. Mas nunca que ele vai te buscar e te amar mais com esse caminho. Mas quando chega no final do livro de Jó, a declaração do próprio Jó para Deus é exatamente essa. Depois de passar por aquele caminho louco que Deus deu para a vida dele, ele diz assim, Senhor, muito obrigado, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois disso que o Senhor me fez passar, agora os meus próprios olhos te veem. A minha experiência contigo se aprofundou intensamente. O Senhor se tornou vivo na minha vida, real na minha vida. O problema é que nós estamos o tempo todo tentando ajudar a Deus. Tentamos conciliar as coisas para ajudar a igreja, para ajudar o evangelho, e vamos contra, na verdade, a palavra do Senhor. Volte comigo lá para o texto-chave desta noite, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo diz assim no versículo 17, fui chamado para pregar o evangelho e não pregar com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Entenda, cruz de Cristo aqui significa a mensagem da salvação.
Então o que ele está dizendo é: se eu usar sabedoria humana como base da pregação do Evangelho, eu estou adulterando o Evangelho, eu estou esvaziando o Evangelho do seu poder. Porque o Evangelho não é para ser um amontoado de palavras bonitas, de pregadores falando difícil e de pregadores usando lógica, filosofia e psicologia para que as pessoas recebam a Deus. O Evangelho não é para ser adaptado para aquilo que a maioria pensa, para que não ofenda, para que então mais pessoas possam vir para a igreja. Não, isso é adulteração do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Se nós agimos assim, nós estamos tirando o verdadeiro poder do Evangelho. Começou nos anos 80, 90, um movimento chamado, deixa eu lembrar como é que é em inglês. Não me lembro. Mas enfim, o movimento ele tem a ideia de vamos mudar a igreja para que ela se torne atrativa para aqueles que não conhecem a Jesus. Então, não vamos pregar sobre pecado, porque se uma pessoa que não conhece Jesus entrar na igreja, ele vai, que história é essa de pecado? O cara vai tocar bem na minha ferida. Não, ele quer ouvir só falar sobre amor, sobre prosperidade. Então vamos entregar o que ele quer ouvir. Então começou a se fazer igreja de uma maneira orientada, não para o crente, mas orientada para o não crente. E as igrejas então começaram, não, vamos mudar as músicas, essa ideia de que vou me sacrificar por Jesus, tudo entregarei. Não, isso aí que é isso. Uma pessoa que não conhece a Deus, quando vier para a igreja, não vai querer uma coisa dessa. Então vamos entregar, vamos começar a mudar as músicas e começar a fazer com que as músicas sejam compatíveis com o não crente. O que o cara quer? Ele veio para a igreja porque alguma coisa está errada. Porque normalmente a pessoa não vem para a igreja porque está dinheiro sobrando, porque tem saúde, porque está tudo indo bem. Geralmente quando a pessoa vem para a igreja porque alguma coisa começou a dar errada. Então vamos oferecer o que a pessoa precisa. Então as músicas começaram a mudar, e elas começaram, ao invés de se transformar em músicas centradas em Cristo, ou em Deus, ou no céu, passou a se compor em músicas centralizadas na vontade do homem, naquilo que o homem quer ouvir, e nas coisas aqui da terra. E o Evangelho então começou a mudar radicalmente em grande parte das igrejas ao nosso redor, porque ela começou a trazer uma mensagem, porque a igreja passou a se adaptar ao não crente, ao invés de se adaptar ao crente. Mas olha o que Paulo disse no versículo 18, ele diz assim: eu vou pregar não uma mensagem de palavras difíceis, de sabedoria humana, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, esta mesma mensagem é o próprio poder de Deus. De fato é o que Paulo diz em Romanos, quando ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não fala muito, não vai pregar aqui agora, imagine a vergonha. Paulo diz: não me envergonho, porque eu sei que se eu pregar um monte de gente vai rir, se eu pregar um monte de gente vai virar as costas, mas se eu pregar um ou outro vai acreditar, e essas pessoas terão suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E são esses que me interessam. São esses que me interessam. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a igreja jamais deveria ser orientada pelos não crentes. A igreja deve ser sempre orientada pelos crentes. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que quem rejeita a mensagem da cruz, quem ridiculariza a mensagem da cruz, são aqueles que estão perecendo, ou seja, são aqueles que estão morrendo espiritualmente sem Deus e que estão indo para a condenação eterna.
Então, que reclamem, que esperneiem, que falem o que for, nós vamos manter a mensagem viva e clara que aqueles que reconhecem, amam e temem. Porque quando finalmente uma pessoa entender que a filosofia do mundo não consegue resolver os seus problemas, quando ele entender que as novas leis que o governo autorizou não trouxe solução para a sua vida, quando ele entender que a sua força, os seus planos, sua carreira, seu dinheiro não conseguiu transformar a sua vida, aí ele vai se voltar para Deus. E aí ele vai tomar o remédio amargo de Deus. Se Jesus disser para ele largar tudo e segui-lo, ele vai largar tudo e seguir. Se Jesus disser para ele andar por um caminho difícil, ele irá andar um caminho difícil, porque ele vai finalmente entender que ele depende de Deus, ele precisa de Deus, e por esta mensagem ele pode ser salvo. Entenda, a mensagem do Evangelho, ela é dura, porque ela é como a mensagem de um médico, que você vai ali para fazer os seus exames, e você está indo ali porque você quer que o médico te fale a verdade. Se é só para seguir opinião, você segue a opinião do vizinho, da tia, do colega de trabalho. Não é sempre assim? Estou com uma dorzinha aqui. Já aparece um monte de médico ao seu redor dizendo, eu já tive isso aí é gases. Outro já diz, não, isso aí é apendicite. Outro já diz, rapaz, isso aí é câncer, você tem 2 dias de vida. Sempre estamos cercados de médicos, filósofos e teólogos. Mas quando você vai ao médico, você não quer simplesmente opinião furada. Quando você vai ao médico, você quer a verdade. Agora imagine você ir ao médico, o médico faz os exames, faz o exame de sangue, tira raio-x, coloca lá você no CAT scan, vira você do lado do avesso e finalmente, com todos os dados que ele tem à disposição e mais a experiência médica dele, ele olha para você e diz, sim, sinto dizer, mas você está com uma doença seríssima. Agora imagine você sair dali e processar o médico. Onde é que já se viu? O que esse cara pensa que ele é para dizer que eu estou com câncer? O que esse cara pensa que ele é para dizer que eu vou morrer dentro de 1 ano, se eu não fizer o tratamento que ele falou? Nós não agimos desta maneira, porque nós sabemos que a sinceridade do médico, a verdade do médico, é exatamente a salvação, a única chance de salvação que nós podemos ter. Diz que o cara chegou, o médico olhou o exame e falou, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? Bom, vai pela boa primeiro, né, para me animar um pouquinho. Ele falou, você tem 24 horas de vida. Isso é boa? Qual é a ruim então? É que eu tinha que ter te avisado ontem. A palavra do Evangelho, ela pode ser dura, ela pode ser penetrante, pode ser como uma cirurgia dura, pesada, mas olha o testemunho de gerações e gerações, centenas e centenas de anos, milhares e milhares de povos, milhões e milhões de pessoas que podem dizer, a palavra do Evangelho foi dura, por causa da realidade dura em que eu vivia, mas ela é o poder de Deus para me transformar, e foi ela que me salvou, e mudou a minha vida, e me transformou. Quando nós nos voltamos para a loucura de Deus, ao invés de tentarmos o caminho fácil da sabedoria humana, nós encontraremos a verdadeira vida.
Em João capítulo 8, Jesus teve um debate com vários religiosos e ele disse para eles: vocês podem continuar me negando e não aceitando a minha mensagem, mas olhando bem nos olhos deles, eles dizem: mas eu vou dizer uma coisa, se vocês não receberem a minha palavra, vocês morrerão nos vossos pecados. Ou seja, esse é o diagnóstico, esse é o destino de vocês, é a destruição, é a morte. Você pode contornar a igreja agora, você pode contornar o evangelho agora, você pode ignorar, rejeitar, você pode fechar, já ter fechado o coração para essa mensagem que eu estou te dizendo. Falar, perdi meu tempo vindo no culto hoje. Você pode fazer isso, pode fazer que nem criança e tampar os ouvidos e ficar lá, não quero escutar. Eu já tive uma senhora no culto que ela, quando não gostava da pregação, ela desligava o aparelho de surdez dela. Teve um camarada que ele só falava inglês, quando ele não gostava do que eu pregava, ele desligava o tradutor, tirava o tradutor, ficava com um cara bravo comigo. Mas quem sou eu? Eu não sou nada. Mas a palavra de Deus, ela é vida. Quando fechamos o nosso coração para a palavra de Deus, podemos contorná-la e ignorá-la por todos os anos da nossa vida aqui nesta terra. Mas chegará o último dia, onde nós teremos que enfrentar a morte. E aí, meu amigo, minha amiga, as coisas mudarão completamente de figura. Deus vai querer saber se você ouviu o que Ele tinha para te dizer. Diz que um homem estava náufrago no meio do oceano, e ele começou a clamar a Deus, dizer: Senhor, me salva, me ajude, meu Deus. E de repente passou por ali um botezinho pequenininho, e um homem viu e falou: entra aqui dentro, homem, entra aqui dentro. Então ele falou: não, pode deixar, não preciso de ajuda do homem, porque eu orei a Deus e Deus vai me salvar. E continuou clamando: Deus, me salva, Senhor, me livra, porque eu confio em Ti, Senhor. Fui dizimista a minha vida inteira, frequentei a igreja, o Senhor não vai me deixar morrer nessa miséria. De repente passa um navio pesqueiro perto dele e fala: homem, sobe aí, senão você vai morrer afogado. Fala: não, preciso da sua ajuda. Eu não sigo a homens, só sigo a Deus. Deus vai me salvar. Ele continuou orando e clamando. De repente passou um transatlântico, aqueles cruzeiros, um monte de gente festando, e vê o cara lá se afogando. Fala: homem, sobe aí, nós vamos te salvar. Ele fala: não preciso desse luxo, porque eu confio em Deus e vou esperar em Deus pela salvação. E finalmente o cara morreu afogado. Quando entrou no céu, falou: Deus, estou decepcionado contigo, criei tanto no Senhor que o Senhor iria me salvar, e o Senhor não me salvou. Ele falou: eu te mandei 3 botes, te mandei 3 salvações e você rejeitou as 3. O que Deus faz conosco é exatamente assim. Ele nos coloca pessoas na nossa vida, igrejas, ministérios, que nos trazem aquilo exatamente que nós precisamos ouvir, para que então nós possamos, por meio disso, por meio da fé, nos apropriarmos desses ensinamentos, nos apropriarmos da sua palavra, e experimentarmos a transformação de vida que Jesus tem para nos dar, por meio da loucura da pregação, da palavra que nós vamos demorar para muitas vezes aceitar, mas finalmente, quando nós entendermos que esta palavra é a palavra que pode mudar a nossa vida, nós começaremos a experimentar a alegria de Deus. Não era assim antes de conhecermos a Jesus? Não era exatamente assim que a gente pensava? Bom, eu não, porque eu sempre fui crente, né? Desde criança. Mas você deve se lembrar lá do tempo que você ia para as baladas, do tempo que você voltava já de madrugada cambaleando de tanta bebida que tomou, né? Da cabeça cheia de droga, né? Vomitando, passando mal. E daí passava um crente e dizia: olha, abandona essa vida e vem para Jesus, porque Jesus tem a melhor vida para você. Você olha, isso aí que é vida? Ser crente, isso que é vida? Ih, que coisa mais chata, rapaz. Isso aí não é vida, coisa nenhuma. Vida é o que eu estou vivendo. Você não pensava assim? Você não ridicularizava os crentes? Mas um dia Jesus tocou o teu coração e fez você enxergar a realidade, e agora você começa a descobrir que vida é estar na presença
de Deus. Isso sim é a verdadeira alegria, isso sim é a verdadeira paz, isso sim é o verdadeiro sentido de viver.